Marisa, enquanto, Bom dia, enquanto, pode falar, meu bem. enquanto você... Lá no seu AVA, na matéria de hoje, tem unidade 1, encontro 3, unidade 1, um vídeo que trata de reconhecimento da parte de direito civil. Não sei se você chegou a ver ou se alguém verificou. Ah, depois eu vou dar uma olhadinha, Má. Depois eu vou dar uma olhadinha, porque se eu entrar agora... Não, só depois, só tô avisando. Não tem nada a ver com a sua matéria. Tá, eu vou dar uma olhadinha então para vocês. Vamos então, galera. Agora tá gravando, agora tá tudo bem, tudo certo. Recadinho inicial aqui, então, que eu dei antes da gente tombar na nossa matéria, na nossa transmissão, desculpa. Eu preciso que vocês façam, galera, eu deixei lá no AVA para vocês um informe, não é informe, é forms. O que é isso? Eu tenho um link que vocês vão lá, copia o link sem o ponto, como a Maíra achou o problema lá, copia sem o ponto, cola no navegador, não esqueçam de colocar o nome completo e também qual semestre que vocês estão, porque eu preciso lançar a pontuação de professora lá no AVA, né? Então, todos façam. Aqueles que por um acaso tiverem com problema de acesso no AVA, não vai aparecer para eu lançar, né? Então, só dá uma avisadinha para mim, às vezes, não sei, tá em acordo com a faculdade, alguma coisa nesse sentido, ainda não conseguiu fazer a matrícula, ou já fez e o AVA não abre. Essa galera, ó, fique tranquilo que a gente conversa e vai dar tudo certo, é que eu não consigo lançar lá esses pontos, tá, pessoal? Conosco não tem rosco, não. Só preciso que vocês façam até amanhã, porque é meu prazo para lançar. Eu lembro que semana passada eu avisei vocês, e aí eu esqueci de colocar lá o negócio. Francisco quase me matou, né, galera? Normal, mas vamos lá, tá lá, então eu peço essa ajuda, façam uma pergunta bem besta, acho que é qual cor do cavalo branco do Napoleão, que eu perguntei, e vai ficar lá. Eu tô com a mão levantada aqui, não sei por quê, deixa eu baixar a mão, aqui. Professora, Pode falar. eu não entendi o que a senhora falou no começo. É para a gente pegar o link da aula e fazer o quê mesmo? Não, meu amor. Você vai pegar, eu acho que está no encontro 4, na pré-aula, tem um link. Esse link é do Forms, que é como se fosse um questionário online. E aí você vai pegar esse link, vai colar no seu navegador da internet e vai aparecer um formulário. Aí você vai colocar qual semestre que você pertence, seu nome completo e vai responder a pergunta, que eu acho que eu estou perguntando quais são os princípios expressos na Constituição. Aí você explica, vai lá, coloca. É para recortar e colar da internet? Não, senão vão invalidar, né? Óbvio que não. Então vai lá, coloca, eu quero saber se você entendeu, porque isso é básico da nossa matéria. A gente precisa ter essa matéria bem sedimentada, os princípios básicos da administração pública, que está lá no 37 da Constituição. Já estou dando a resposta aqui para vocês. Entendeu? Vai lá e faz isso depois da aula, faz lá rapidinho e aí eu vou poder atribuir pontuação para vocês. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Quem tiver dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Tem isso também, que mais? Acho que só. E aí, todo mundo que tem aula comigo, seja a matéria que for, no caso de vocês, administrativo, amanhã tem um pessoal que também está comigo, que tem aula de processo, também, eu acho que processo é verdadeiro ou falso dentro do AVA para responder. Então, precisa fazer essas atividades que estão lá. Pode falar, gente, alguém está com dúvida? Eu escutei um barulhinho. Não? Tudo tranquilo? Carlos? Então vamos lá. Fechem os microfones, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode falar, que eu estou aqui à disposição para ajudar. Então vamos lá. Nossa aula é de regime jurídico administrativo. Nós estamos aprendendo direito administrativo, que seria o direito administrativo 1. O que tal é esse de direito administrativo?
Até aqui, fazendo um resumo bem rapidinho para a gente se sintonizar na matéria, nós aprendemos quais são os princípios principais do direito administrativo, né? Que é a supremacia da supremacia do interesse público e a indisponibilidade desse interesse. Desse princípio, né, vão gerar vários outros princípios desse regime jurídico administrativo. Esses princípios, então, eles vão estar lá na Constituição, os princípios que a gente chama de princípios mínimos da administração, eles vão estar lá e a gente decora eles com a sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Regime jurídico administrativo nada mais é do que como a administração pública vai gerir, o dinheiro público, né? Vamos pensar que a administração pública, ela vai gerir um dinheiro trazido por nós aqui, contribuintes. Esse dinheiro é carimbado, ele vai passar por essa administração pública e ela vai prestar contas sempre desse dinheiro, né? Por isso que a gente vê tanta mala de dinheiro por aí, dinheiro na cueca, é um dinheiro, então, que não passou por essa vigilância que deve ser passada. O regime jurídico administrativo, então, ele vai dizer como é que essa gestão tem que ser feita atendendo a esses princípios. A Constituição vai dar competências para que o administrador faça isso. Então, entra administrador, sai administrador e os princípios do regime jurídico administrativo ficam. Já estamos, então, caminhando, falamos dos princípios principais, falamos de alguns princípios decorrentes desse tal de LIMP e desses dois mais importantes, que são a indisponibilidade do interesse e a supremacia do interesse. Depois nós falamos, o direito administrativo tem um código específico? Não, não tem. Ele está espalhado pela legislação, nós temos legislações espalhadas e também muita coisa vai estar lá na Constituição acerca do regime jurídico administrativo e todo o movimento da administração. Depois disso, nós falamos quais são os poderes da administração. Disse para vocês que nós vamos ter poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder normativo, poder de polícia. Na aula passada falamos desses poderes que vão servir para a administração poder exercer a função da competência, da sua competência. Quando eu digo administração pública, eu não estou falando apenas do poder executivo. Eu disse para vocês que tem administração pública em todos os poderes. Nós vamos encontrar uma administração típica no poder executivo e atípica nos outros poderes. Então, o judiciário tem a sua gestão lá, fora da competência típica de julgar, e a mesma coisa o legislativo. A sua função típica é de legislar, porém ele também tem que administrar, ele também contrata pessoal, ele também gere o dinheiro que é destinado a ele. Além disso, a gente não pode esquecer que tem administração pública nas 3 esferas de governo, né? A nossa Constituição vai dizer que nós temos gestão pública tanto no federal, no âmbito federal, como no municipal e no estadual. Então, pelo princípio da simetria das normas constitucionais, nós vamos dizer que tudo que vale lá para a administração federal, por simetria, ou seja, iguala nas constituições do Estado e no que couber nas legislações orgânicas municipais. Então, poder é dado lá tanto para as administrações na esfera federal, estadual e municipal. A única exceção que a gente tem que lembrar, pessoal, é que o judiciário não tem poder municipal, né? Nós temos executivo federal, estadual e municipal, legislativo estadual, federal e municipal, e no judiciário é diferente, né? Lá no judiciário nós vamos ter
o Judiciário da União, né? Que tem lá na União, nós temos Justiça Militar, Justiça do Trabalho, e Justiça Federal, e na esfera municipal não temos, e na esfera estadual. Então, nada de pensar que existe judiciário na esfera municipal que não tem, ele vai ficar só na esfera da União e na esfera estadual. Vamos lá, então. Hoje, pessoal, nós vamos estudar quais são as atribuições e a distribuição de competência. Nós vamos chamar de descentralização e centralização administrativa, desconcentração e concentração administrativa. Em resumo, nós vamos aprender quais são as pessoas jurídicas lá da nossa administração pública. O que é uma autarquia? O que é uma empresa pública? Quando que eu tenho um órgão público? E aí é importante para a gente lembrar, e se alguma coisa aqui dessa aula é importante a gente lembrar e carregar no coração é quem dessas empresas tem personalidade jurídica. Isso é o mais importante para nós, porque mesmo se você disser assim, professor, eu nunca quero usar direito administrativo na minha vida, só vou estudar o suficiente para a OAB, achei essa matéria chata, ppp. Eu nunca vou usar. Você vai usar sim, se um dia você precisar processar uma empresa pública. Você vai usar, né? Precisei processar lá, né, algum ato dentro de uma gestão hospitalar. Eu preciso saber, eu vou processar o hospital ou eu vou processar o Estado? Eu vou processar a prefeitura ou eu vou processar a autarquia municipal? Então, isso aqui é muito importante da gente aprender, né? Eu vi uma vez um caso de uma criança que foi machucada dentro da escola, um outro coleguinha machucou essa criança e ela ficou com sequelas, né? Machucou o olho da criança dentro da escola. E o advogado processou a escola, né? Será que essa escola tinha que ser processada mesmo? Será que ela tem personalidade jurídica? Ou será que eu tinha que processar a prefeitura, que era uma escolinha municipal? Então, isso daqui, pessoal, é a chave para quem não quer saber de administrativo, mas precisa do direito administrativo. Eu processo a prefeitura ou eu processo o município, né? Então, aqui a gente vai aprender quem tem personalidade jurídica. E para isso, pessoal, vamos lembrar das nossas lições de direito civil, pessoas e bens, né? Vamos fazer um túnel do tempo para a gente voltar na nossa aula de Direito Civil 1, né? Direito Civil 1, que é Direito Civil, Pessoas e Bens, porque a gente precisa ir lá no Direito Civil para saber quem é essa tal pessoa jurídica. Vamos comigo? Eu vou projetar a tela aqui para mostrar para vocês o Código Civil. Código Civil, professora, nada a ver, hein? Código Civil, sim, porque é lá que o legislador vai dizer quem são as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Nós vamos aprender essa diferenciação hoje. Cadê você, Código Civil? Vai aparecer. Ah, olha aqui, ó. Acho que a Fernanda perguntou. Vai aparecer para vocês aí, ó. Atividade avaliativa, ó. Qual semestre? Aí essa aqui vocês não podem errar nem a pau, né? Qual semestre que eu tô? Sexto, sétimo, oitavo. Quais são... Ai, gente, eu esqueci de colocar o nome. Ah, não, o nome tá aqui. Nome completo. Maravilha. Semestre passado, pessoal, eu me ferrei porque eu não coloquei o semestre. Então, eu tinha que ficar caçando o semestre do aluno. Era horrível. Então, esse semestre eu aprendi. Pode falar, meu bem. Bem rapidinho. Quando a gente for fazer as provas das matérias, vai ser assim também? Vai ficar disponível na unidade para a gente fazer a prova? Sim, só que vai ficar, só que é diferente. Aqui é pelo Forms, né? A prova, ela vai ficar pelo AVA, como se fosse uma questão do AVA. Depende da prova, tá? Se for, por exemplo, a prova da minha matéria aqui, vai estar, eu vou fazer um questionário de verdadeiro ou falso aqui,
e vou disponibilizar para você. Se for aquelas matérias interativas, vem uma prova feita da faculdade, e aí vocês têm 4 horas para fazer essa prova. Abriu a prova, tem 4 horas para fazer. Né? Que é um Deus nos acuda, essa prova aí que deu problema para um monte de gente aí. Mas também a gente estava começando, né? Então, quando a gente for fazer a prova, por exemplo, na matéria da senhora, a senhora não vai estar ao vivo com a gente vai lá, entrar no site e fazer a prova sozinho. Não, mas eu vou estar aí vigiando você no seu coração para ver se você não está copiando do Google. E se tiver, eu vou puxar seu pé. Não vou estar ao vivo, não. Não vou estar ao vivo, não. É só para mim saber. Não, e é até bom, né? Que a aula, a época da prova seria uma aula que a gente perderia, né? Não, vamos dar aula normal. Eu vou deixar. O semestre passado foi assim: a gente deixa aí 1 semana ou 3 dias a prova para você fazer e fala: ó, eu vou corrigir tal dia. Então, vocês podem fazer o horário que quiserem a prova, não vamos ter uma aula só para a prova. Ah, tá, entendi. Tá Não, bom? é só perguntando, porque na outra faculdade que eu fazia era diferente, mas tirei a minha dúvida. Obrigada. Beleza. Sem problema, gente, sem problema. Vamos lá, vamos que vamos. Cadê eu aqui? Vocês estão vendo aqui o Código Civil, que está falando pessoa jurídica? Vocês estão conseguindo enxergar aqui o meu navegador? Sim, professora. Obrigada, gente, obrigada. Vamos lá. Pessoas jurídicas. Eu preciso, então, saber o que são pessoas jurídicas. Ó, artigo 40. Guardem aí, porque vocês precisam chegar nesse artigo e reler. Ó lá. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Aqui para a gente, né, a gente vai se preocupar mais com as pessoas jurídicas de direito público interno e as de direito privado. As de direito público externo seria as relações internacionais, né, do Brasil sendo o presidente sendo chefe de Estado. Né? Aqui a gente vai se preocupar com as pessoas jurídicas de direito público interno. E elas vão estar aqui no artigo 41. Olha só, são pessoas jurídicas de direito público interno quem? A União. União é uma pessoa jurídica de direito público interno. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. O município, o Distrito Federal e os territórios. Também é uma pessoa jurídica, pasmem, os municípios. Elas são pessoas jurídicas de direito público interno. E por que, pessoal, chama pessoa jurídica? Eu já sei. É um ente externo à pessoa natural. É um ente externo, uma pessoa jurídica. Por que a gente fala que é de direito público? Resposta: criada pela lei, vai ser pessoa jurídica de direito público. E a pessoa jurídica de direito privado? Se ela for pessoa jurídica de direito privado, pessoal, ela pode ser autorizada por lei, mas aí eu tenho um registro no cartório de registro, ou eu tenho um registro no cartório, na junta comercial. Essa é a diferença. E quando a gente fala pessoa jurídica ou pessoa física, a gente tem que lembrar da personalidade jurídica. Todo mundo lembra aqui na nossa aula o que é personalidade jurídica? Isso é muito importante. Personalidade jurídica, pessoal, é a aptidão genérica para exercer os atos da vida civil, contrair obrigações e ter direitos. Isso é personalidade jurídica. A pessoa que tem personalidade jurídica, ela pode reivindicar seus direitos e ela pode adquirir direitos. Quando que a pessoa física ou natural, estamos lembrando direito civil 1, adquire personalidade jurídica? Quando isso acontece? Nascimento com vida. Nasceu com vida, adquire personalidade jurídica. Então, a partir do nascimento com vida, ela tem a aptidão genérica de ter direitos e obrigações. Ótimo! Então, quer dizer, professora, que o seu bebezinho, né, que é o nenenzinho, de 2 meses tem personalidade jurídica? Tem. Mas, e aí, ele tem capacidade? Aí a gente já vai ter que lembrar
que as noções de capacidade para pessoa física ou natural, aí vai depender o seguinte, se ela tem até 16 anos, ela não tem capacidade, ela tem uma incapacidade. Nesse caso, ela vai ser representada por alguém. Nesse caso, então, se eu, Marisa, pedir pensão para o meu bebezinho, eu vou lá em Porto Rico, pedir para o Rick Martin, olha como eu arrumei um filho do bom, eu vou lá e vou pedir para o Rick Martin, meu crush, que é pai do meu bebê, eu vou pedir para ele a pensão, mas eu representando meu filho, já que ele é um incapaz até os 16 anos. Dos 16 aos 18, só para a gente relembrar, ele é relativamente incapaz, então ele vai ser assistido, né? E aí, olha só, essa aqui é a pessoa natural. E a pessoa jurídica? Quando ela adquire personalidade jurídica? Com o registro dos atos constitutivos no local estabelecido pela lei. Pode ser no cartório de registro de pessoas jurídicas, ou na junta comercial, ou no caso da OAB, a gente vai fazer um registro de pessoa jurídica da OAB, é lá na OAB que a gente registra. A partir desse momento, a pessoa jurídica ela vai ter personalidade jurídica. Então, prestem atenção nisso, né? E eu guardo um rancor enorme de mim mesma nesse sentido, porque quando eu estava fazendo faculdade, quando eu estava aí no lugar de vocês, que não faz muito tempo assim, o professor falava de personalidade jurídica, e aí ele falava de capacidade de fato, capacidade de direito da pessoa física, da pessoa jurídica, e entrava por aqui e saía por aqui. Não sei se eu contei essa história para vocês. Aí um belo dia, eu fiz estágio na minha vida em escritório muito pouco tempo, uma coisa que eu fico triste porque eu precisava trabalhar, né, e estágio pagava muito pouco. Então eu fiz muito pouco tempo estágio. Mas um breve período que eu estava em férias, eu fui lá no estágio de um advogado bom, né? E aí ele falou assim, fica aqui um mês para você aprender algumas coisinhas, Marisa. Eu falei, opa, que legal, fui para lá. E aí, pessoal, ele pegou e falou, só fazendo esse parênteses aqui para vocês verem a importância da gente ter sentido a matéria. Eu lembro que chegou uma moça lá e aí ele fechou com a moça um contrato para poder entrar com uma ação de alimentos. Era uma investigação de paternidade acumulada com alimentos. Maravilha. E aí ele falou assim, a doutora Marisa me apresentou de doutora, fiquei mal contente, né? Aí ele falou assim, ela vai fazer a procuração e ela vai entrar com a ação para você. Aí a moça foi, deu os documentos dela, deu os documentos da criança, e beleza. Aí ela assinou tudo a procuração, foi embora. E aí eu falei pro doutor, deixa comigo, que eu vou fazer essa petição aqui. Beleza, beleza. E aí, galera, eu fiz a petição achando, né, que eu ia pedir os alimentos e tal, não sabia nem a diferença de uma coisa para outra, não sabia a diferença de petição de alimentos para reconhecimento de paternidade, fiz primeira de alimentos, né? Eu não sabia que para ter alimentos, primeiro você tinha que ter a paternidade, mas enfim. E aí, galera, eu coloquei a mulher pedindo alimentos para a criança. E vejam, a criança tem personalidade jurídica? É a pergunta. Sim, porque a criança nasceu com vida. Então, quem que pede os alimentos? A criança. Mas ela pode sozinha pedir alimentos? Não, ela tem que ser representada pela mãe. Olha só, porque ela tem personalidade, mas ela não tem capacidade. Ela não pode estar em juízo sozinha. Resumindo a história, tive que refazer tudo, procuração e contrato, contrato deixou o nome dela. Tive que refazer procuração, petição e tudo, porque eu coloquei no nome da mulher e tinha que ser no nome da criança, representada pela mãe. Olha a besteira aqui, porque quem tem capacidade de ir a juízo? A criança não tem, é a mãe que representa a criança. Ela está lá agindo
em nome próprio, né, interesse alheio. Entenderam essa marmelada? Então, aqui, trazendo isso para o direito administrativo, quando que a gente sabe que uma pessoa jurídica, eu vou processar, eu preciso saber se eu estou processando um órgão ou se eu estou processando uma empresa, uma pessoa jurídica, desculpa. Então, tive um problema na escolinha, eu vou processar a escolinha? Eu vou processar a Secretaria da Educação? Não, ela não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica aqui? O município. Então, vai ser o município. O Ministério Público, que é um órgão, ele foi lá e vou processar o Ministério Público por alguma coisa, ou vou processar o Judiciário, melhor, né? O Judiciário por um erro, né? O Judiciário é um órgão. Então, eu não processo o Judiciário, eu vou processar o Estado ou a União. Eu vou processar a pessoa jurídica, né? Vamos chegar nessa parte já, não vou me adiantar, não. Então, quem são as pessoas jurídicas? Aqui nós vamos falar de direito público interno, centralizado e descentralizado. Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito público interno. Lembrando, são de direito público porque é criado por lei. A União, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Natureza jurídica deles qual que é a natureza jurídica? Pessoa jurídica de direito público interno. Então, por isso que na petição a gente coloca assim, vou processar a União, vírgula, pessoa jurídica de direito público interno. Estados, municípios, olha aqui, autarquia, já vamos começar a ver aqui que eu tenho uma pessoa jurídica descentralizada, criada por lei. Autarquia e as fundações públicas, vamos estudar o que é isso. Também pessoa jurídica de direito público interno, já que a autarquia e as associações, falei fundações, desculpa, as associações públicas, elas são criadas por lei, então são de direito público interno. Demais entidades de caráter público criada por lei. Então, qual que é a primeira lição que nós temos aqui? Se for de direito público, é criada por lei. Se for de direito privado, ela pode ser autorizada por lei, mas eu preciso registrar os atos constitutivos, né? Eu preciso registrar os atos constitutivos. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Ela vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Os atos dela lá ela vai abrir uma sociedade anônima e precisa registrar os atos dela lá. Ela não é criada por lei, ela é só autorizada. O exemplo. Continuando aqui, olha lá. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Então, a relação, quando eu tenho uma pessoa jurídica, né, de direito privado, mesmo que role um dinheiro público ali, a relação entre os particulares e os demais, ela é uma relação horizontal, não é aquela relação de supremacia do interesse. Ela é horizontal. Aqui, voltando ao exemplo do Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil não pode ter incentivos fiscais diferentes do Bradesco, senão a gente estaria numa situação de desvantagem, ia todo mundo para o Banco do Brasil. Então, se eu tenho aqui uma sociedade de economia mista, que tem dinheiro público e tem dinheiro privado, precisa ter igualdade de condições com as demais empresas do mesmo ramo. É isso que ele está querendo dizer aqui. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, pessoas jurídicas de direito público externo. Pessoas jurídicas do direito público interno são civilmente responsáveis por atos que seus agentes nessa qualidade causarem dano a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver
por parte deles, dolo e culpa. Aqui nós vamos falar da responsabilidade civil do Estado, né? Olha só, uma pessoa jurídica de direito público interno é civilmente responsável pelo ato dos agentes. Então, vamos pensar aqui numa situação, né, em que um policial agride uma pessoa. O policial agrediu essa pessoa, não estava em legítima defesa, não estava em estado de necessidade, agrediu porque quis, né? Aquela história lá do americano lá, que foi esganado lá no chão e tal. Vejam, a família não vai entrar com ação contra o policial, mas contra a pessoa jurídica que ele pertence. Então, não vai entrar contra, vamos supor, é um policial militar do Estado. Eu não entro com ação contra a polícia militar do Estado. Você vai entrar contra a pessoa jurídica do Estado, né? Porque ele que é o responsável por aquela pessoa que está ali. Então, o que vai acontecer nesse caso? O Estado paga e aí ele vai e cobra daquele agente público. Está aqui no final, ó. Ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano, se houver por parte dele dolo e culpa. Se não tiver dolo e culpa, né, ou ele agiu de forma descuidada, ou ele agiu de forma dolosa, porque ele quis, ele ressarce o Estado. Mas aí é uma ação de regresso. Primeiro paga, depois regressa contra ele. Paga o cidadão e depois regressa contra aquela pessoa. Mas não é foco da aula de hoje a responsabilidade civil do Estado. Vamos continuar aqui. E são pessoas jurídicas de direito privado. Olha só, essas aqui, pessoas jurídicas de direito privado. Nós vamos precisar delas, já que vamos verificar que algumas empresas, elas são regidas pelo direito privado bem, mesmo dentro da administração pública, né? Porque elas são autorizadas pela lei. O que eu tenho aqui de pessoa jurídica de direito privado? As associações, as sociedades, as fundações, nós vamos ter fundações públicas, fundações privadas, as organizações religiosas e também partidos políticos. 4, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Aqui vocês vão aprender, né, em direito comercial ou direito empresarial, esses tipos de quando tem um caráter só privado, né? Maravilha, é o que a gente precisa, aqui mais o 45, ó. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Olha aqui, que a gente precisa saber. Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, nós vamos ter, por vezes, né, empresas públicas, mas regidas pelo direito privado. Por quê? Porque elas são autorizadas pelo executivo, autorizadas por lei, autorizadas por decreto, mas o regimento dela vai ser conforme o direito civil, não vai ser conforme as regras do regime jurídico administrativo. Beleza? Por enquanto aqui, pessoal, era o que a gente tinha aqui para ver acerca do direito civil. No direito administrativo, nós vamos ter a regência aqui por esse decreto-lei bem antigo aqui, ó, bem antigo, que ele é do tempo de 1900 e Guaraná com rolha. Olha lá, 67, olha lá. E ele vai falar sobre a administração pública federal. Nós vamos precisar dele porque ele tem algumas alterações, mas ele ainda vai reger como que vai funcionar a administração pública federal. Vamos lá. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros do Estado. Isso é importante, né? O presidente ele vai nomear ministros de Estado que vão ajudá-lo a exercer esse poder, né? Olha lá, parágrafo 2º, o presidente da República
E os ministros do Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos, prestem atenção aqui, ó, com o auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. Então, o que são órgãos que compõem a administração federal? Dentro da mesma pessoa jurídica, União, ela vai se desconcentrar. Ó, desconcentrar. Significa que ela vai criar centros de competência. Então, esses centros de competência vão se chamar órgãos. Estão dentro da mesma pessoa jurídica. Então, a União se desconcentra e ela continua mantendo hierarquia com os órgãos. Então, eu tenho o órgão da Presidência da República, o órgão dos ministérios, eu vou dar mais exemplos para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu for processar um órgão, eu tenho que processar a pessoa jurídica da administração pública direta, né? No caso, a União. Porque os órgãos, eles são divisões dentro da mesma pessoa jurídica. Nesse caso, na pessoa jurídica direta. União, Estado, município, Distrito Federal. A gente chama de administração direta ou pessoas políticas, né? Pessoas políticas ou administração direta. Quando eu falo em divisão em órgãos, eu estou querendo dizer, eu vou criar centros de competência, cada um vai se especializar em uma coisa, mas a pessoa jurídica continua sendo eu. Eu, Marisa, consegui memorizar essa matéria da seguinte forma, pessoal, uma forma meio esdrúxula, tá? Olha só, a pessoa jurídica sou eu, Marisa, né? E os meus órgãos, quais são, né? Eu tenho pulmão, rim, pâncreas, intestino, não sei nem se é órgão, tá? Baço. Então, vejam, esse meu celular é meu, Marisa, ou é do meu pulmão, que é um órgão? É meu, Marisa. Então, se algum problema tiver em algum dos órgãos, tá horrível esse exemplo, né? Quem vai responder sou eu, porque ele pertence a mim, os meus órgãos pertencem a mim, né? Esse celular não é do meu pulmão, que é o órgão, esse celular é meu. Então, quando a gente for processar algum ente que tem natureza jurídica de órgão, a gente vai ver a quem pertence esse órgão. Ele pertence à pessoa jurídica, ele pertence à União. Então, eu vou processar a União. Vejam aqui a importância da gente aprender o que é um órgão. Então, não é descentralização, agora me fugiu a palavra. Órgão é desconcentração. Desconcentração significa eu vou criar centros de competência. Outro exemplo aqui que a gente pode dar, né? No caso da medicina, né? A gente não trata tudo com o clínico geral, né? A gente precisou de ouvido, nariz e garganta, a gente vai no otorrinolaringologista, que ele já vai se especializar só nisso, né? Aí eu tenho um problema de rim, eu vou no nefro. Eu tenho um problema de estômago, eu vou no gastro. Né? Eu tenho um problema de, sei lá, de enxergar, eu vou no oftalmo. Então, vejam, eu tenho alguns centros especializados para tratar a matéria de forma melhor. Lembra daquele princípio da eficiência? A gente só é eficiente em alguma coisa quando a gente se especializa naquela coisa, estuda mais aquela coisa. Então, quando a gente fala órgãos que compõem a administração, eu estou falando em desconcentração administrativa. Vamos continuar aqui? Já eu vou para o slide. A administração federal compreende. Lembra que por princípio da simetria vai estar igualzinho nos estados também. Olha lá. E no município que for simétrico ali. A administração direta constitui... aqui, vamos voltar aqui para o caput, desculpa. Ó, a administração federal compreende a administração direta e a administração indireta. A administração direta
se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. A administração direta, ela pode descentralizar para a indireta. Ela vai criar novas pessoas jurídicas, que vai ter a supervisão da administração direta, mas não tem hierarquia, vai criar uma pessoa jurídica nova. Esse fenômeno se chama descentralização administrativa. Nesse caso, nós vamos criar pessoas jurídicas novas. Descentralizei pessoas jurídicas. Aí eu crio pessoas jurídicas novas. E quais são essas pessoas jurídicas novas? Autarquias, vamos aprender o que são autarquias. Empresas públicas, vejam como o português é português antigo aqui, né? Tem um acento circunflexo na empresa. Sociedades de economia mista, fundações públicas. Tem outras empresas também, né? Tem outras categorias que foram criadas por lei mais tarde, que nós vamos ver. As entidades compreendidas na administração indireta vincula-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada a sua atividade. Vamos dar um exemplo? Eu tenho o Ministério da Previdência Social na administração direta. Um dos ministérios, Ministério da Previdência, aqui. E aí, eu vou descentralizar do Ministério da Previdência uma pessoa jurídica especializada em Previdência Social, que é o Instituto INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, acho que é isso. E aí, olha só, eu vou processar o Ministério da Previdência, Administração Direta, ou o INSS, que é uma autarquia. Eu vou processar a pessoa jurídica autarquia, já que ela é uma pessoa jurídica. A depender, se eu vou processar esse Ministério aqui da Previdência, vejam, o Ministério da Previdência Social é um órgão da pessoa jurídica União. Então, eu vou ter que processar a União. Se o meu problema for com um ato do chefe, do ministro da Previdência Social, eu tenho que executar, é um órgão. Eu tenho que executar, então, a minha ação contra a pessoa jurídica da União. Mas se o meu problema é lá no INSS, não estão me concedendo aposentadoria, e eu estou lá no regime direto, eu estou no regime único da Previdência, eu processo essa autarquia aqui, que ela tem a vinculação com a administração direta, ela tem essa vinculação, vincula-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada, né? Vamos lá, Ministério da Agricultura, agro é tudo, agro é top, agro não sei o quê. Vigilância sanitária aqui, né? A gente vai ver as vigilâncias. Então, onde que eu vou lá para a empresa descentralizada ou eu vou para o ministério que é órgão? Se eu for para o órgão, lembra que ele não tem personalidade jurídica, então ele, por si, não pode defender as prerrogativas dele em regra. Eu vou processar a pessoa jurídica. Falei isso 300 vezes, acho que vocês estão aí cansados de ouvir isso. Já vamos fazer um intervalo, tá, galera? Então, as entidades compreendidas na administração indireta, elas vão se vincular ao ministério cuja área de competência estiver enquadrada na principal atividade. Para fim dessa lei, considera-se. Aí vamos ver aqui só o que a lei está dizendo, né? Acerca da administração indireta. Temos a autarquia, que é um serviço autônomo criado por lei. Então, se é criado por lei, a gente sabe que ele vai ter regime jurídico de direito público, né? Nós já vamos ver o que é isso. O prazo diferenciado, os bens, vamos ter que ter licitação para contratar, vamos ter que ter concurso público para contratar. É direito público aqui, então a gente age como fazenda pública. Autarquia, serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica própria, patrimônio e receita próprio para executar as atividades típicas da administração pública que requeiram seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
Não vamos deixar ali a cargo da União fazer isso, já que a União pode passar para terceiros, né, essa administração, criando uma pessoa jurídica de direito público própria. Ela não vai ser pessoa política, ela vai ser uma pessoa jurídica descentralizada. Temos autarquia e daqui a pouco vamos dar vários exemplos. Empresa pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Opa! Se é personalidade jurídica de direito privado, então ela vai ser autorizada por lei e eu tenho que registrar os atos constitutivos lá na forma da lei civil, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de convergência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Aqui eu vou ter uma empresa pública, que ela pode ser de direito público, de direito privado, pode ser feita como sociedade anônima, pode ser qualquer tipo societário, vamos chegar lá. Sociedade de economia mista, que raio que é isso? Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, aqui já está dando uma forma, só pode ser sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou administração direta. Então a União tem o controle, ela tem que ter o controle. Fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, não vamos repartir o lucro entre o pessoal ali, né? Volta para a gerência da empresa, gerenciar a empresa, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado pelos recursos da União. Maravilha. Aqui, pessoal, beleza, depois vocês vão ver aqui os princípios fundamentais e tal, e eu quero, antes de fazer um intervalinho, voltar aqui para os nossos slides, porque eu acho que eu já estou aprofundando muito, sem primeiro falar a parte mais básica, né? Aqui. E aí eu peguei um resuminho, pessoal, para vocês que eu vou deixar à disposição, que é bem simples aqui, bem simples, que eu achei, quer dizer, eu achei bem simples, eu espero que vocês achem também. Aqui, começar a falar dele, vai aparecer. Vamos falar então como que organizam a administração, vai aparecer já para nós. Ó. Olha eu com cara de tacho aqui. Não fui. Calma, já, galera, não se aflijam. Deixa eu aproveitar enquanto vai se deu certo, porque de manhã parece que o professor Renato teve um desarranjo intestinal e ele ia se atrasar um pouco. Tomara que tenha dado certo. Parece que ele comeu muito doce de leite. Não sei, não vou ficar falando de desarranjo do professor Renato. Espero que vocês concordem, né? Nada a ver. Organização de administração. O que é isso? É o estudo da estrutura do poder executivo, seus órgãos e as pessoas jurídicas que compõem, assim como as técnicas utilizadas para o exercício das competências administrativas. Aí, estava falando de... Oi? Não tá aparecendo nada aqui para mim. A tela tá em preto. Vamos esperar um pouquinho. E agora? E agora? Não apareceu ainda. Para todo mundo tá preto? Não, tá normal, tá normal. Eu acho que é porque você tá olhando. Você tá vendo o celular ou você tá vendo o computador? É que parece que o celular demora um pouquinho mais. Parece que o celular demora um pouquinho mais. Vamos lá, então. A gente está falando de desconcentração e descentralização, né? Lembra que eu falei para vocês do órgão, de quando cria um órgão e de quando cria uma pessoa jurídica? Vamos ver o resuminho que eu coloquei aqui.
técnica de divisão de competência administrativa prevista na Constituição para melhor distribuição do serviço e para consequente melhor entrega das atividades. Olha que lindo! Desconcentração. Vamos lá. O que é desconcentrar? Lembrando que a desconcentração ela pode estar, né, na pessoa jurídica de direito público ou na descentralizada. Para não ficar esse imbróglio, deixa eu ler aqui. Desconcentração é uma distribuição interna de competências administrativas a órgãos sem personalidade jurídica própria, pertencentes à chamada administração pública direta ou centralizada. Exemplos: ministérios federais, secretarias estaduais ou municipais, subprefeituras, delegacias da Receita Federal, etc. Importante, faltando personalidade jurídica autônoma, o órgão não pode ser acionado judicialmente para reparação de danos, devendo intentar-se a demanda contra a pessoa jurídica a que o órgão pertence. Em que pese a ausência de personalidade jurídica, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido capacidade judiciária própria para a defesa das prerrogativas. Vou ensinar aqui para vocês o que é isso. Quando eu falo de desconcentração, eu estou falando em subdivisões na mesma pessoa jurídica. Então, essas subdivisões, lembra que eu falei, olhando a pessoa, eu tenho o órgão, o coração, o pulmão, mas pertencem à mesma pessoa, até babê. Pertencem à mesma pessoa. Então, quando eu falo em desconcentração, dentro da mesma pessoa jurídica, eu vou criar centros de divisões. Então, se eu tiver um problema na Receita Federal e quiser processar a Receita Federal, eu posso? Não, porque a Receita Federal não tem personalidade jurídica. É como você querer processar o pulmão de uma pessoa, é um órgão. Você vai lá e processa a pessoa jurídica, que no caso é a União. Melissa até acordou aqui com meu grito de não. Né? Então, olha lá, é uma distribuição interna. Quando eu falo de desconcentração, é uma distribuição interna. Para a gente lembrar, o que a gente desconcentra? É um cérebro, não é? O cérebro nosso se desconcentra. Então, o cérebro é um órgão. Então, vamos lembrar que o órgão pertence à mesma pessoa. Então, desconcentração, divisão interna. Espero que vocês consigam estudar com essa minha técnica. Então, agora a descentralização. Tirei do centro, descentralizei. Descentralização é técnica de distribuição de competências administrativas para pessoa jurídica autônoma. Então, ó, eu tenho administração pública direta, União. Ela vai descentralizar um serviço para indireta. Essa indireta significa eu vou criar uma nova pessoa jurídica, ela vai ter autonomia, ela vai ter o próprio dinheiro dela, e essa pessoa jurídica vai ser vinculada aqui à União pela supervisão e não pela hierarquia. Eu posso supervisionar. E quem que são essas empresas descentralizadas, essas pessoas jurídicas descentralizadas? Ó, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, todas as descentralizadas, elas vão ser pessoas jurídicas próprias. Aí, nesse caso, sim, tive problema com a empresa descentralizada, eu vou processo a descentralizada, ela vai ter lá o CNPJ próprio dela, a personalidade jurídica própria, que é a aptidão para exercer direitos e deveres. Esqueci só de falar essa parte final aqui na desconcentração. Olha só, a jurisprudência está falando o seguinte aqui no final. Lembra, voltando a fita um pouquinho, na desconcentração eu não vou processar o órgão, eu vou processar a pessoa jurídica que o órgão pertence, né? Mas a jurisprudência, ela vai falar de personalidade judiciária, que é a capacidade de defender por si as suas prerrogativas ou prestar esclarecimentos, né? Por exemplo, aqui, mesa do Senado, eu vou lá e a mesa do Senado do mandado de segurança, ela vai prestar esclarecimentos, né? Quero processar o Ministério Público. Não, eu vou processar
o Estado, na figura do Ministério Público. Por isso que quando a gente a gente está lá defendendo o réu, a gente não fala que a gente está contra o Ministério Público, a gente está contra um órgão representativo ali do poder estatal, né? Não estou processando o rim, estou processando a pessoa. Então, olha, eles podem defender suas prerrogativas, eles podem receber o mandado de segurança ali, o juiz dizendo assim, explique o porquê desse ato aqui seu? Pode. Nesse caso aqui vai poder, a gente vai chamar de capacidade judiciária e não de personalidade jurídica. Era só isso que eu tinha que recordar aqui com vocês, me empolgo com essa matéria. Olha lá, que eu já errei muito aqui processando o órgão, pessoal, passando vergonha perante o judiciário, mas tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, né? E o passado fica para trás, né, gente? Que Jesus manda amar o próximo sempre para frente, então a gente vai amando o nosso trabalho próximo. O de trás a gente deixa passar, não é? Vamos lá. Fico nervosa de lembrar de algumas tabaquadas que a gente faz, né? Vou até beber uma água em homenagem ao eu processando a escolinha. Mentira. Tô brincando. Melhor mentira que tem é, tô brincando. Vamos lá. Descentralização. Tirei do centro. Aluno meu não tem que fazer isso. É a técnica de distribuição de competência. Vou criar uma empresa totalmente desvinculada a mim. Eu só vou gerir aqui um controle de finalidade, vou ver se ele está cumprindo aqui. Mas se for processar, nem vem atrás de mim aqui, só de forma subsidiária, né? Primeiro tentou aqui, depois vem para cá. Olha lá, quem são elas? Autarquias, fundações, empresas públicas, todas as empresas vinculadas, então, aqui. Importante, se a entidade descentralizada causar prejuízo aos particulares, ela deverá ser acionada no judiciário para o ressarcimento de dano, respondendo o Estado apenas de modo subsidiário, né? Eu tive problema aqui com o INSS. Eu vou lá na autarquia, processo a autarquia. E aí, não conseguia o ressarcimento, eu vou lá e faço uma intervenção, peço para esse terceiro entrar, e esse terceiro aqui é a União, né, que vai responder de forma subsidiária. Se essa não conseguir, a União, como tem o controle, ela vai subsidiar essa empresa aqui, já que ela que criou, né? Vamos lá. E eu vou deixar, pessoal, eu vou fazer um intervalinho aqui de 20 minutinhos e na volta a gente começa a falar um pouquinho de cada um dos entes da administração pública indireta. Deu para entender aqui, então, esse comecinho da aula, pessoal? Essa é uma matéria complexa. Confesso para vocês que eu estudo muito essa matéria aqui de desconcentração, descentralização. Ela é uma matéria bem complexa da gente entender, mas eu estou tentando trazer de um jeito mais simples para vocês, né? Vamos ver se assim fica mais fácil e vocês não peguem ranço de direito administrativo, como eu tinha na época da faculdade, já que eu não entendia nada. Vou fazer agora, são 9h40, eu volto 10 horas. Beleza, pessoal? Tá tudo bem aí? Vocês estão vivos? Tá tudo bem? Hoje eu estou aqui em Taboão da Serra, saí de Paris. Então, estão conseguindo entender com os meus exemplos esdrúxulos aqui? Professora, qualquer matéria com você é maravilhosa de entender. Ah, para, jovem. Obrigada. Coração para você. Eu peguei um monte de matéria nova que está sendo um desafio. Não tem mais final de semana, fico só estudando, lembrando de vocês aqui, galera. Pode falar. Quem quer falar alguma coisa? Ninguém? Obrigado, professora. Bom café. Até mais. Obrigada, galera. Até já. Voltamos. Vou fechar aqui e já volto. Vou tomar um cafezinho.
Mas eu posso ver a aula depois gravada. É doida mesmo. Essa é doida varrida. Mandar internar, não é possível, cara. Risoto com a mulher e confeita de graça. Eu tô dando até a calcinha. Risoto e confeita de graça. De repente vai chamar de graça. Não vai não. Porque deve ser pra lá. Já não vamos fazer pouco toda mulher. Fechar a metade da crise também. Tem que ser tudo igual. Eu não vou ficar com dinheiro, não. Eu vou devolver. A não ser que a gente pode explicar. Muita fuga, né?
quando for ela online, ela sabe.
Opa! Estamos de volta do nosso breve cafezinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. A sala tá cheia, pô. Que maravilha! Ah, seu José Ferreira, faz tempo que eu não vejo seu José. Caramba, deixa eu ver. Kendall, Larissa, Leonardo, Luiz. Olá, minha gente. A Graça. Nilda. Nilda, minha amiga. Ficou brava comigo, Nilda? Vitória, Soraya, Suelen. Ah, Imagina, professora. De boa. oh, meu Deus, eu afirmei com tanta fé em Deus, não foi, Nilda? Foi. Tinha certeza absoluta. Afirmei com tanta fé em Deus, nossa. Rainha dos foras, né? Rainha dos foras. Imagina. Ave Maria. Vamos lá, galera. Desculpa eu. Até o Maurício foi até embora. Cadê ele? Ai, meu Deus. Agora vamos voltar aqui para nossa aulinha. Vamos chegando. Ai, ai. Pessoal, alguma pergunta aqui do começo da aula? Ficou alguma coisa pendente? Vamos lá. Anotem aí que para a semana que vem a gente vai falar de ato administrativo. Vamos falar de ato administrativo. Anotem aí para a semana que vem, então. Semana que vem tem aula normal, né? Então, façam, por favor, essa atividade que eu passei para vocês, para eu poder fazer o lançamento e maravilha. Vamos continuar aqui. A gente estava falando acerca das pessoas jurídicas descentralizadas. Vamos lá, elas têm essas aí, a gente pode cair para cima com os dois pés no peito para processar, porque elas têm personalidade jurídica própria, essas empresas aqui. Vamos lá. Alguém vai falar alguma coisa? Vou colocar então aqui a telinha para nós. Deixa eu deixar vocês todos no mudo. Quem quiser perguntar, só falar. Mas eu acho que não, alguém que esqueceu aqui. Professora, esse material não está no AVA ainda, né? Não, vou colocar. Tá Desculpa, bom. eu não, porque agora de manhã eu estava terminando de fazer, por isso que eu não coloquei. Eu achei ele muito borocochô, mas eu vou colocar assim que terminar a aula, eu baixo essa aula aqui. Lá no encontro 4. Isso, já coloco tudo lá no AVA para vocês, tá, pessoal? Bem, obrigada. Vamos lá, então. Será que já está aparecendo, gente? Me ajuda. Eu acho que já. Aqui, já. Então, deixa eu aparecer aqui no grandão, senão a pessoa não consegue ler. Então, eu vou voltar lá. A gente terminou, falou de descentralização e desconcentração. Vou perguntar na prova. Diferencie descentralização de desconcentração administrativa. Quero ver se vocês entenderam. Agora, vamos lá, vamos falar das pessoas jurídicas, um breve relato das pessoas jurídicas, né, de direito público interno e da administração indireta. Vamos ver se elas são de direito público, se elas são de direito privado, quais são as prerrogativas que elas têm. E aí eu aviso vocês, pessoal, que o conteúdo que eu estou passando aqui é um conteúdo bem básico, ele é bem basicão assim, mas é suficiente para a gente entender a diferença de cada instituto. Eu preciso me aprofundar? Sim, né? É bom que cada uma das disciplinas que vocês têm na faculdade, vocês tenham um livro base, né, para poder seguir aí os estudos de vocês. Eu tenho um livro de direito, na verdade eu vou pegar esse livro já, ele está um pouquinho distante aqui, o livro do professor Maza, que ele é muito bom. Na verdade eu tenho alguns livros de administrativo, mas o que eu mais gostei
que eu achei mais simples. Eu vou pegar ele aqui. Espera aí só um segundinho, gente. Eu fui ali pegar os livros aqui para poder continuar, porque eu acho muito... primeiro tem que pôr isso aqui, né? Eu acho muito importante, pessoal, que vocês tenham, para cada disciplina de vocês, uma doutrina básica, porque vocês sabem que o negócio está ficando puxado agora, porque quando a gente entra na faculdade tem apostilinha, caminho suave, babá, bebê, bobu. Agora não, agora vai ficar meio que cada um por si e vamos buscar o nosso entendimento. Eu tenho algumas doutrinas de direito civil que eu quero mostrar, de direito administrativo, que é uma matéria que eu gosto muito, que eu vou trazer para vocês. Aí vai depender do que cada um gosta, né? Vamos lá. Eu tenho um clássico, que é esse aqui, tá até velho, gente, todo estourado esse livro. Ixi, tá desfocado? Deixa eu ver como que eu arrumo aqui. E eu tô falando isso para a importância de vocês fazerem o aprofundamento do estudo. Acho que a aplicação dos efeitos de tela, deixa eu tirar esse desfoque aqui. Desfoque. Aqui agora saiu? Acho que não. Deixa eu pôr eu na praia um pouquinho, que eu acho que melhor. Vamos ver se aparece o livro. Também não. Rapaz. Vamos ver agora. Agora apareceu. Vocês estão me vendo, né? Esse é o clássico, pessoal. Clássico, livro clássico. Celso Antônio Bandeira de Mello. Veja que ele é velho. Quando eu abro ele, eu tenho um problema, que eu tenho problema de rinite, eu fico espirrando, morrendo. Mas ele é o clássico, eu busco a doutrina clássica aqui. Maravilha. Depois, eu vou ter a professora maravilhosa Fernanda Marinella. Muito boa também. Só que esse livro aqui, ele não é bem específico, ele é mais para concurso público, porque ele para em pé, ó. Ele é para concurso público e ele é bem aprofundado, as questões dele é bem aprofundada. Então, esse aqui para a OAB não serve tanto, né? Porque ele tem muita jurisprudência, a OAB vai pedir mais letra seca da lei, né? Esse aqui é legal para vocês, ó, sinopse. Sinopse aqui do Fernando Ferreira, também é muito bom o Carvalhinho, mas eu não tenho. Ó, esse aqui é sinopse. Essa parte de direito que eu estou falando para vocês, da centralização e descentralização administrativa, ele tem um capítulo bem pequenininho aqui. Aí, por fim, pessoal, eu tenho mais dois para mostrar, que eu adoro administrativo. Esse livro aqui, bem, parece livro de pedagogia, né, da pessoa que está fazendo pedagogia, é livro do Alexandre Maza. Alexandre Maza, quem quiser, né, seguir ele é um cara muito legal, muito engraçado. E o livro dele é bem lúdico, ele tem um monte de remissões, ele está todo riscado aqui, todo zoado. Gosto muito dele, mas eu acho ele complexo, pessoal, misericórdia. Não sei se meu entendimento é limitado demais, mas eu acho ele bem complexo, o Alexandre Maza. Ele me enganou, né, porque quando eu vi esse livro cheio de ilustrações, eu achei que fosse um livro super didático, super fácil da gente entender, porque o administrativo é uma matéria difícil. E eu achei aqui, os livros para cá, que ele fosse super fácil de entender, e não é. Desses aqui, mais simples de entender é esse da sinopse aqui. Aí eu entendi a sinopse, quero me aprofundar, aí eu venho aqui, ó, para o Alexandrininho, meu querido. Marcelo Alexandrino Vicente.
né? Esse aqui, pessoal, é a crista da onda do direito administrativo para concurso. Ele para em pé? Para. Preciso comprar? Não. Nós temos a biblioteca virtual aí no AVA de vocês podem acessar, e aí vocês conseguem manual de direito administrativo, vários livros de direito administrativo aí na biblioteca virtual, para quem não tem acesso, né? Eu uso bastante a biblioteca virtual aí, e eu acho que tem bastante coisa legal à nossa disposição. Então, guardem essa dica aqui para as matérias que vocês têm, principalmente as matérias técnicas. Tem um livro base, pessoal, para que vocês aprofundem o que vocês estão ouvindo aqui na aula, né? Desconfiem de tudo que a gente fala e vá buscar o conhecimento lá, por favor, porque isso faz parte do estudo, do nosso autoestudo. Vamos lá, vamos então, era um recadinho básico que eu tinha que passar para vocês. Tem esses aqui, depois se vocês quiserem eu tiro foto da capa, mando para vocês, ou depois vocês voltam ao vídeo e conseguem enxergar aqui esses livros aqui de direito administrativo muito bons, e todos eles seguem aquele clássico que eu falei para vocês, né, que é o Celso Antônio. Todos seguem o Celso Antônio, coisa mais linda, todo mundo fala bem do Celso Antônio, não tinha como ser diferente, né? E se você está lá numa banca de exame oral no concurso e você cita o Celso Antônio, o pessoal não tem nem como refutar o que você está falando, né? Então é muito legal por isso. Vamos então falar algumas peculiaridades aqui, por isso que tocou meu coração de mostrar para vocês os livros, já que eu vou falar bem basicão, bem superficial para vocês acerca das pessoas da administração. Vamos lá. Primeiro vamos falar de uma vez, que elas têm muita coisa em comum, as autarquias e fundações públicas, essas pessoas jurídicas descentralizadas. Significa, né? São pessoas de direito público, criadas por lei, com autonomia gerencial e financeira para o exercício de atividades próprias de Estado. Então, nesse caso aqui, olha só, nós vamos ter alguns exemplos de pessoas jurídicas da indireta, que é chamada de autarquias. O CAD, Bacen, Banco Central, né? INSS, BAM, Hospital das Clínicas, são todos aqui exemplos. Quando a gente fala de fundações públicas, a gente está falando também, é chamada de autarquia fundacional. Ó, de acordo com o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 200 de 67, que é aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco, a autarquia é o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica e patrimônio próprio, receita própria, para executar atividade típica da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão financeira descentralizada. Elas estão ali dentro da pessoa jurídica, elas estão, dentro da pessoa política, União, Estado, município? Não, são descentralizadas, e isso quer dizer que elas vão ter autogestão, autogoverno, elas não vão ter o poder de criar leis, isso elas não têm, mas elas vão poder se auto-administrar, vão ter o patrimônio próprio, elas têm capacidade, personalidade jurídica, portanto, elas podem defender os direitos dela, demandar e ser demandada na justiça. E aquela pessoa jurídica que criou por lei, a chamada pessoa política, que descentralizou uma função, ó, essa função é minha, típica minha, está na Constituição, mas eu não vou fazer por mim, porque eu já tenho um monte de coisa para fazer. Então, eu vou transferir para você essa função, autarquia, e você vai fazer como se você fosse eu. Mas eu vou te dar patrimônio próprio e personalidade jurídica própria. É mais ou menos isso. E quais são as características? Ai, susto. Quais são as características desse tipo de autarquia? Quais são as características da autarquia?
são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. São criadas e extintas também por lei. Do mesmo jeito que cria, eu vou extinguir por uma lei. Gozam de autonomia gerencial, orçamentária perante a administração central. Elas têm capacidade de autogoverno. Preciso arrumar essa configuração. Exercem atividade própria de Estado e elas aqui não exercem atividade econômica. Elas não estão lá no mercado econômico, como, por exemplo, um Banco do Brasil da vida, porque ali ela é uma pessoa jurídica que é de direito privado. Não se sujeitam ao regime falimentar. Os bens da autarquia são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Até é interessante, né? Porque assim, quando fala não se sujeitam ao regime falimentar, significa, né? Quando ela quebra, ela não vai lá para a lei de falências, concurso de credores, né, para pagar. Por isso que a gente fala que fundação pública e autarquia pública, ela não abre falência, né? Inclusive tem uma faculdade que eu estou tentando lembrar o nome, ela é uma fundação pública, e aí disseram que ela quebrou, que abre falência e tal, e o povo falando disso, eu lembrei, né? Poxa, mas se ela é fundação, ela não tem falência, né? E um monte de professor que estava sem receber, enfim, né, vai ser totalmente diferente. Por quê, pessoal? Porque os bens desse tipo de pessoa jurídica, eles são como se fossem bens da fazenda pública, eles pertencem a todos nós. Então, ó, eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, eles não são passíveis de uso capião. Terreno lá da autarquia não é passível de uso capião. Eu não posso, numa execução contra o INSS da vida, eu não posso pedir a penhora do dinheiro em conta, eu não posso pedir a penhora, por quê? Porque vai entrar para o regime de precatórios, vai pagar como se fosse uma dívida normal do Estado. Então, é totalmente diferente o regime de pagamento. Olha lá, respondem de forma direta e objetivamente pelos danos que causem. Ou seja, ele que vai responder pelos danos. Esquece lá a pessoa que criou a união. A união vai responder de forma só subsidiária. Não cumpriu aqui, a união responde. Depois, são imunes a impostos. Vamos lembrar, acho que todo mundo teve direito tributário aqui, não sei, mas é uma outra matéria que eu gosto muito. Mas o que é imunidade, né? A imunidade está na Constituição. Quando fala que ele é imune, eles não vão pagar imposto. Imposto é uma das espécies tributárias. São 5 espécies tributárias, né? Eu vou ter, por exemplo, taxa, imposto. Quando a gente fala Brasil, país dos impostos, a gente não tem que falar isso, tem que falar Brasil, país dos tributos, já que imposto é um dos tributos que nós temos, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição social, empréstimo compulsório, por aí vai a lista. E a Constituição vai dizer que as autarquias são imunes a imposto. Então, pode cobrar taxa? Pode. Pode cobrar outro tipo de tributação ali? Pode. Mas imposto não pode. Então, não vai pagar imposto de renda, não vai pagar IPTU, os carros vão ser imunes a IPVA, né? E aí, lembrando, né, a imunidade está na Constituição e as isenções estão na lei, né? Acho que isso aqui é matéria tributária, mas para a gente lembrar aqui, no caso das autarquias, somente impostos elas são imunes. E por que está na Constituição? Não vai pagar imposto. O resto das espécies tributárias pode pagar sim. Lembrar disso. Tem até uma musiquinha, mas eu não vou cantar para vocês, tá, pessoal? Porque eu não posso ficar cantando música em live, receber essa orientação. Mas é mais ou menos assim, ó. Pode cantar? Pode. A imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção.
Constituição. Me ajudem. A imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Adorei isso, continua. A imunidade está na Constituição. Posso levantar e dançar? Pode. A imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Onde está a imunidade, gente? A imunidade está na Constituição. Na Constituição, muito bom. E onde que mora a isenção? E é na lei que mora a isenção. Ah, gente, eu quero banda. Eu amei isso. A imunidade está na Constituição. Peraí, que eu vou pegar o Mas violão não pode cantar. Então eu não cantei, tá bom, gente? Mas onde está a imunidade? A imunidade Gravado. tá na Constituição. Quando eu der aula de tributário para vocês, não sei se vocês já tiveram, eu tenho várias musiquinhas. Né? Vocês sabem a musiquinha do lançamento à execução? Pode cantar? Não vou cantar. Canta. Começou, termina, Marisa. É bom, aprende fácil. A está na Constituição. É assim, galera, ó. Não, eu tenho que contar o contexto. Vamos continuar aqui nossa aula, né? Então, são imunes os impostos. Onde que está a imunidade? Da Constituição. Constituição. Para de ficar fazendo eu cantar, galera, porque eu gosto, né? Então, vamos combinar assim? Quando tiver alguma coisa que tiver uma musiquinha, eu canto para vocês, tá bom? E aí, vocês podem querer que eu vá para o The Voice Kids, e aí então fica só entre nós, tá, galera? Eu não vou para o The Voice Kids, eu acho que eu já tenho trabalho, eu não quero explorar esse meu lado artístico. Eu gravei, viu, professora? Vou mandar esse vídeo. Não, jovem, que o Francisco falou que não é para ficar de zoeira, gente. É problema dele. Quem tem que achar ruim ele somos manda nós, embora, mas ele manda não embora. Manda, não. A gente faz um... Não, jovens, daqui 2 minutos vocês me esquecem. A imunidade vocês não vão esquecer que ela está na Constituição. E é na lei que mora a isa. Tá bom, vamos lá, gente. Vamos com seriedade aqui, seriedade. Bebe uma água. Empresas públicas está na Constituição. São pessoas jurídicas de direito privado, criadas mediante autorização legislativa, com capital totalmente público e organizadas sobre regime societário. Olha lá, se elas são criadas mediante autorização de lei, olha lá, elas são de direito privado, então elas, seguem o regime do direito privado. A lei autoriza, mas tem que registrar os atos constitutivos. Quem são essa galera aqui? Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica, Embratur. A gente tem que ficar esperto, pessoal, porque a empresa pública e sociedade de economia mista, né, por elas serem de direito privado, muitas vezes a Justiça Federal não julga. Elas não vão para a Justiça Federal, né, porque daí ela vai para a Justiça Estadual. Quem que é da competência da Justiça Federal? O pessoal que está lá no artigo 109 da Constituição. E a 109 da Constituição vai excluir essas empresas. Então, eu tive um problema lá com uma empresa pública, por exemplo, empresa pública não, estou falando da Sociedade de Economia Mista. Esqueçam a empresa pública, essa história que eu já mostro para vocês daqui a pouquinho. Peraí, vamos voltar aqui. Me empolguei com a história da imunidade, que está na Constituição. Aqui, a Sociedade de Economia Mista, que eu estou falando. Então, empresa pública. Onde que ela está? Nos termos do artigo 5º, inciso 2º desse decreto, a empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio capital exclusivo da União ou de suas entidades da administração indireta, criada por lei para desempenhar atividade de natureza empresarial que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou motivos de contingência administrativa, por exemplo, regulação de mercado, podendo revestir-se, que é separado, isso aqui eu acho que eu dei um enter ali, ficou grudado, não vou arrumar, de qualquer das formas de direito. Empresa pública, por exemplo, Empresa Brasileira de Telégrafos, aqui a gente tem que ficar esperto e a empresa pública vai para a Justiça Federal sim. Tem a Caixa Econômica aqui, não tem jeito, olha lá.
Já vamos tirar essa dúvida. Correios, por exemplo, eu tenho que ficar esperto quando fala de Correios, se eu estou falando da empresa, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ou se eu estou falando de alguma empresa, como é o nome daqui, gente? Franqueada. Se for uma empresa franqueada, aí o regime não é de direito, o regime aqui vai ser diferente, né? Eu não vou tratar de uma empresa pública. Aí o patrimônio dela, né, não vai ser totalmente público, o capital não vai ser público. Então, todas as prerrogativas que tem uma empresa pública, né, supremacia, e no caso os bens não podem ser penhorados, aí não vai ser a mesma coisa. Deixa eu matar aqui a dúvida, pessoal. Porque, às vezes, né, dá um chute no nosso cérebro e eu preciso ir lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos terminar isso aqui. Caramba! Deixa eu só mostrar aqui para nós ir rapidinho, tá acabando. Um pouquinho só de paciência. Vamos lá no artigo 109 da Constituição, só para eu ver o que ele excepciona. Aqui. Aos juízes federais compete julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Então, empresa pública vai para a Justiça Federal, sim. O que não vai é sociedade de economia mista. Forem interessadas nas condições de autora, ré, assistente, oponente, exceto as falências e os acidentes de trabalho, e é sujeito à justiça eleitoral e justiça do trabalho. Então, pessoal, voltando lá, se for empresa pública federal, autarquia federal, que é a descentralizada, ou se for pessoa política, nós vamos para a Justiça Federal. Então, volta um pouco da aula, eu não vou editar a aula, porque editar é o ó, gente, eu não tenho paciência para isso, não. E a empresa pública, então, é atrativa da Justiça Federal. Como que eu sei que vai para a Justiça Federal, né? Eu vou lá e olho no artigo 109 da Constituição, lá que vai dizer quem que julga, o que a Justiça Federal faz, né? Olha lá. Então, vamos continuar aqui, tá rapidinho, tá acabando. Empresas públicas, então, né? Eu tenho como exemplo o Correio, Caixa Econômica e Embratur. Sociedade de Economia Mista, essa vai para a Justiça Estadual. São pessoas jurídicas de direito privado, criada por autorização legislativa, com maioria do capital público. Aqui a diferença, enquanto na empresa pública todo o capital, todo o dinheiro que gera ali é público, então passa pelo Tribunal de Contas, na sociedade de economia mista não. Na sociedade de economia mista eu tenho maioria do capital, então tem dinheiro privado ali. Obrigatoriamente elas são sociedades anônimas. Aí a gente vai aprender a sociedade anônima lá no direito empresarial, que eu não me atrevo. Exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Tive algum problema ali? Justiça Estadual. A gente viu no 109 que a Justiça Federal não julga, mesmo se for da União, se for empresa da União. Olha lá, decreto-lei, aqui está o inciso 3º, a Sociedade de Economia Mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exercício de atividades de natureza mercantil, sob forma de sociedade anônima, cujas ações e com direito a voto pertençam na maioria à União ou à administração indireta. Essa é a Sociedade de Economia Mista. Agências reguladoras, isso aqui é novo, né? Veio na época do FHC. Novo mais ou menos, né? Já está velho. São autarquias em regime especial, ó. Eu tenho uma descentralização, a gente vai falar que é uma autarquia em regime especial, criadas recentemente, mais ou menos, né, para atuar no controle e na fiscalização de determinados setores. Aí é fácil as agências reguladoras, não? Eu tenho a Anatel, a ANEEL, a ANP, a Anvisa, a ANA, que é das águas, né? A agência reguladora, elas vão gozar de maior autonomia perante o executivo se comparadas às comuns. Tal autonomia qualificada consiste flexibilidade,
deve ser flexibilidade, né? Flexibilidade acho que não existe, dos mandatos e na estabilidade dos seus dirigentes. A agência reguladora, gente, nada mais é do que uma super autarquia, né? Essa super autarquia aqui que vai ter, é ruim a doutrina critica, porque está dando mais autonomia para uma empresa pública. Agências executivas é a qualificação conferida pelo governo federal às autarquias e órgãos públicos que celebram contrato de gestão para ampliar a autonomia em troca de um compromisso de atingirem o desempenho. Isso aqui é novo. Então, eles pegam uma empresa pública que está sucateada, dão mais autonomia e falam assim, ó, vamos cumprir o que eu estou determinando para vocês? Olha lá. O fundamento constitucional do Instituto das Agências Executivas reside no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, com base no qual a autonomia gerencial, orçamentária, financeira dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta poderá ser ampliada mediante um contrato a ser firmado por seus administradores e o poder público, para que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou atividade, cabendo à lei dispor sobre prazo, duração desse contrato, que vai dar mais autonomia, então, para as autarquias, controle e critério de avaliação e desempenho, remuneração de pessoal, e, por fim, fundações. Não é por fim, não, só falta mais uma. É o poder, é possível o Estado instituir, mediante autorização legislativa, fundações submetidas ao direito privado, diferentes, portanto, das fundações públicas, que é de direito público, aqui é fundação de direito privado. Fundação, vamos lembrar o que é, né? É uma dotação de bens, e aí os próprios bens vão gerir essa pessoa jurídica. Aí nós temos um único exemplo aqui, importante exemplo de fundação governamental de direito privado, é a TV Cultura, né? Olha lá, Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura. Organizações sociais, isso aqui é muito legal, eu trabalhei numa organização social. Organização social e organização civil de interesse público, o CIP. O que é isso? São entidades da iniciativa privada que não pertencem ao Estado, mas por desenvolverem atividades de interesse coletivo, podem receber tais qualificações de executivo, passando a gozar de incentivo público que compõe o chamado terceiro setor, não é nem público nem privado. A outorga do título de organização social é ato discricionário, lembra? Depende de conveniência e oportunidade, disciplinado pela Lei 9637 de 98. As organizações sociais, elas vão celebrar um contrato de gestão com o Estado. A qualificação e organização da sociedade civil de interesse público é atribuída por ato vinculado. As OCIPs firmam termo de parceria. Então, aqui nós temos duas pessoas jurídicas diferentes. Organização social. A gente pega uma entidade privada, né, e dá uma injeção ali de patrocínio, de subsídio, e fala assim, por um contrato de gestão, você vai receber um dinheiro do Estado para você trabalhar para mim. E aí eu vou ter uma organização, vou transformar numa organização social e a gestão disso vai ser estatal. Então, é mais ou menos uma parceria entre a sociedade civil e a administração pública. Não é necessariamente uma entidade da indireta. Mas só para dar um exemplo para vocês aqui, para ficar claro, na época que eu fazia faculdade, eu trabalhava numa organização social de saúde. Eu fiz Unisa, e a Unisa tinha, na época, né, uma faculdade de medicina, que ela era muito boa, né? Ela era conceito A no MEC, conceito 5 no MEC. Nosso direito aqui é conceito 4, nós estamos todos felizes aqui, mas essa faculdade era muito boa e ela contava com incentivo estatal. E aí os hospitais dessa OSEC, na época era o nome, né, que é a mantenedora da Unisa, ela tinha essa organização social, ela tinha uma gestão pública.
Então, todo o pessoal, inclusive eu que trabalhávamos lá, éramos contratados CLT, mas ela recebia o dinheiro do Estado. Então, tinham hospitais e ambulatórios médicos, era coisa de primeiro mundo, pessoal. Não sei como que está hoje, né? Que a doutora Cristina Cury, que era a manda-chuva lá, morreu, tal, e era na época era a gestão do Alckmin, né? Eu lembro que a gente, que era bem fiscalizado pelo Estado, o negócio funcionava ali, pelo que eu via, que eu trabalhava ali, e todo o dinheiro que circulava ali era do Estado, mas tinha que atender a população carente, não cobravam nada. Então, tinha vários equipamentos que a empresa comprava e recebia o subsídio do Estado. Tinha máquina de ecocardiograma, densitometria, nasofibrolaringoscopia, ultrassom, fazia todos esses serviços para a população carente, ou o SUS é aberto a todos, né? Não precisa ser necessariamente carente, mas que era a gestão do Estado, era muito bom. O pessoal entrava lá e falava, nossa, parece clínica particular. Ele ficava ali em Interlagos, ali no Portão A. Eu morava ali perto. E era muito legal, porque a gente via, né, era uma das raras vezes que a gente via o poder público atuando de uma forma muito legal, né? Depois, eu lembro que na inauguração, eu trabalhava na recepção. E aí eu fiquei mó feliz porque eu fui escolhida em acompanhar o Alckmin lá para dar uma ficha para ele assinar. Acabou que na hora o Alckmin nem passou perto de mim, foi uma frustração na minha vida, porque a gente ensaiou tanto essa hora que eu entregava a ficha para o Alckmin e ele passou direto assim. Oremos, pessoal, oremos. Fiz até escovinha no cabelo. Mas olha só como era legal essa organização social. E aí a gente chamava lá, era OSS, Organização Social de Saúde. Funcionava muito bem. E aí, para aprofundamento, né, da nossa matéria, eu vou deixar para vocês aqui um quadrinho bem esquemático para poder ter uma matériazinha mais aprofundada que eu peguei no livro aqui, ó, e trouxe para vocês um esqueminha das mais importantes, que são autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, mostrando a criação, personalidade, a instituição, exemplos, o pessoal, os bens, responsabilidade, tudo aqui. Eu vou deixar para vocês aqui esse quadrinho, minha intenção não era ler esse quadrinho aqui, senão vai matar vocês aqui, e agradeço a companhia de vocês na nossa aula, né, desculpa. Esse material a senhora já vai postar? Já, só vou baixar aqui. Obrigado. E já posto para vocês, agradeço a companhia aí de todos vocês, desejo um ótimo dia, um grande beijo, façam o exercício lá, tá bom, galera? Se alguém tiver alguma pergunta, onde está a imunidade, só me falar. Oi, professora. Está na Constituição e na lei. Na lei está o quê? A imunidade? Não, a lei é a isenção. Professora, bom dia. Qual é a data máxima de entrega desse trabalho? É agora, 5 minutos. Até amanhã. Não, eu coloquei sexta, mas... Coloquei sexta, até sexta, mas eu quero que faça até amanhã, pelo amor de Deus. Sexta é dia de comer um torresmo, gente, comer um torresmo. Não quero. Professora. Oi, amor. O plantão de dúvidas começa às 11 por esse link mesmo? Não, tem um outro link. E você vai mandar